Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Eu sou o André Siqueira e dessa vez análise pré-jogo de Santos e Cruzeiro. Cruzeiro e Santos, a bola rola nesta quinta-feira às 7 horas da noite na Vila Belmiro. Vila Belmiro com todos os ingressos lotados, a casa do Pelé estará abarrotada, ela vai pulsar e eu tenho certeza que todos os torcedores que estarão presentes vão empurrar o Santos durante os 90 minutos em busca de uma vitória importantíssima sobre dois aspectos. Primeiro, porque na conta dos santistas, ao vencer todos os jogos dentro da Vila Belmiro, diante do seu torcedor, o Santos soma pontos suficientes para escapar do inédito rebaixamento da Série B. Então, somar 3 pontos contra o Cruzeiro faz parte desse planejamento de vida ou morte do Santos. E também, mais do que isso, é uma rodada em que, mais uma vez, o Santos vai poder ter a chance de escapar da zona do rebaixamento. O Santos recebe o Cruzeiro, o Bahia, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, 1 ponto acima do Santos, joga fora de casa contra o Coritiba no Couto Pereira, Coritiba que é o lanterna da competição, e o Goiás, que vem logo acima do Bahia, enfrenta o Palmeiras na sexta-feira no Allianz Parque, ou seja, se o Santos vencer, sai da zona do rebaixamento e, além disso, encurta a distância, pode encurtar a distância para o Goiás e, claro, para o Cruzeiro, que está 5 pontos acima do Santos, e se o Santos vencer, essa diferença cai para 2. Por outro lado, no cenário que nós não queremos ver, se o Santos perde do Cruzeiro na Vila Belmiro e o Bahia eventualmente vence o Coritiba lá no sul do país, o Santos ficaria a 4 pontos do Bahia e na próxima rodada, na segunda-feira, o Santos enfrenta o Bahia na Fonte Nova, jogo fora de casa. E como o Santos fora de casa não ganha de absolutamente ninguém, o Santos poderia, em caso de derrota para o Cruzeiro e para o Bahia, ficar numa distância de nada mais, nada menos do que 7 pontos do tricolor baiano, o que seria um cenário desesperador e eu diria quase que irreversível, ficaria uma situação dramática para o Santos escapar da queda para a Série B. E para falar desse jogo, antes da gente dar sequência, aquele ritual de sempre, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe um like para que o YouTube impulsione esse vídeo. E a gente vai falar do time do Santos e vai ter também uma participação especial do Patrick Lopes, do canal Cruzeiro Querido, que vai falar tudo, mas tudo mesmo sobre o Cruzeiro. O time do Santos tem um dilema para essa partida da quinta-feira, que é a escalação. O Santos pode ter a manutenção do esquema de 3 zagueiros, com Joaquim, Basso e Messias, e aí nessa formatação, Dodô e Lucas Braga seriam os alas. Rodrigo Fernandes, Nonato e Jean Lucas fariam o tripé do meio de campo com Mendonça e Marcos Leonardo lá na frente. A outra possibilidade é uma linha de 4 atrás, com Caissara no lugar do Joaquim, Basso, Messias e Dodô. Aí, novamente, três jogadores no meio. Fernandes, Nonato e Jean Lucas, Lucas Lima no banco. E lá na frente, Lucas Braga pela direita, Mendonça pela esquerda e Marcos Leonardo lá na frente. Então a gente vai descobrir na hora que sair a escalação qual Santos irá a campo. A gente espera que seja a melhor formação possível, que o time tenha um bom desempenho. E para falar do Cruzeiro, eu chamo aqui agora o Patrick Lopes, do canal Cruzeiro Querido, que de forma muito gentil aceitou gravar um vídeo aqui falando tudo sobre o Cruzeiro. Ele vai falar da escalação, pontos fracos, pontos fortes, e aí depois, na sequência, a gente volta para falar de tática, para mostrar os campinhos, e eu peço a vocês que deem uma moral também lá no canal do Patrick, porque eu vou participar do pré-jogo lá no canal dele. Então, passem lá, deem um like também, um cara do bem que faz um bom trabalho aqui no YouTube falando do Cruzeiro. Peço que vocês deem uma moral lá para ele. E se você, torcedor do Cruzeiro, chegou nesse vídeo através do canal do Patrick, diga aqui nos comentários para eu saber também, para a gente interagir, porque aqui no canal Filho de Peixe nós falamos de futebol e todas as torcidas são bem-vindas. Então vamos agora com o Patrick e na volta a gente fala tudo, vamos destrinchar taticamente esse duelo contra o Cruzeiro. Vai daí, Patrick! Fala André e a todos os inscritos aqui do canal Filho de Peixe, eu sou Patrick Lopes do canal Cruzeiro Querido e recebi o convite do André para estarmos falando um pouco deste Cruzeiro que visa o confronto importantíssimo contra o Santos na quinta-feira, às 7 horas da noite, na Vila Belmiro. Cruzeiro que terá a estreia do Zé Ricardo, aquele mesmo ex-Botafogo, ex-Flamengo, ex-Vasco, enfim, estreará com a camisa celeste dirigindo a equipe contra o Santos. Cruzeiro que há 8 jogos não vence no Brasileirão, última vitória há mais de 2 meses contra o Vasco em São Januário, vitória por 1-0. Inclusive o Cruzeiro teve o treinador português Pepa demitido há cerca de 2 rodadas atrás, naquela derrota por 3-0 contra o Grêmio lá no Sul, Grêmio que vinha de derrota para o Santos na Vila e enfrentou o Cruzeiro e simplesmente passou o carro. Era um Cruzeiro que, ainda que os resultados não estavam aparecendo,
desempenhava bem com o treinador português, mas sem os resultados e depois da derrota como foi, o Cruzeiro muito aquém daquilo que estávamos vendo, ficou impossível sustentar o Pepa naquela derrota lá no Sul. O Cruzeiro demite o Pepa, inclusive jogou já contra o Bragantino, mas com o treinador Fernando Seabra, treinador do Sub-20. O Cruzeiro empatou por 0-0 aqui no Mineirão. Na terça-feira da semana passada, com as informações de que o Zé Ricardo estava próximo do acerto do Cruzeiro, a torcida organizada do Cruzeiro soltou uma nota de repúdio contra a contratação do treinador, mas o Cruzeiro mesmo assim oficializou e inclusive na quarta-feira já apresentou o Zé Ricardo como novo treinador. Depois da oficialização do Cruzeiro em relação ao Zé Ricardo, a torcida não protestou, acho que também entendeu que agora é o momento de apoiar, uma vez oficializado. Entendendo então como esse Zé Ricardo pode escalar o Cruzeiro, acho que não vai fugir muito daquilo que o Cruzeiro disponibiliza para o treinador. Acho que a escalação do Cruzeiro contra o Santos irá de Rafael Cabral, que vocês conhecem muito bem, inclusive é o capitão da equipe. Inclusive, contra o Bragantino, o Cruzeiro não sai derrotado, graças a 4 belas defesas do Rafael Cabral. O Willian, lateral direito, campeão olímpico ex-internacional. Neres é o zagueiro pelo lado direito, Luciano Castan é o zagueiro pelo lado esquerdo, Marlon é o lateral esquerdo. Ele deve ir de Matheus Jussa como primeiro volante, Lucas Silva como segundo volante e o Matheus Vital, que está em baixa no Cruzeiro, mas encontra o Zé Ricardo novamente, o Zé Ricardo que lançou o Matheus Vital no Vasco, deve ganhar uma nova oportunidade ali no meio. O trio de ataque fica por conta do Arthur Gomes, esse mesmo que vocês conhecem muito bem, contudo, é um Arthur Gomes mudado, que inclusive chegou recentemente e tem desempenhado bem a função. É bom o Santos ficar de olho no Arthur Gomes. O Wesley deve ser o outro atacante pela ponta direita. Rafael Papagaio, que também recentemente chegou e já virou titular, deve ser o centroavante. A dúvida fica por conta de Wesley ou Bruno Rodrigues pela direita e se o Matheus Vital realmente vai ser o titular. Caso não seja, Fernando Henrique ou Felipe Machado deve compor ali a trinca de volantes no meio de campo do Cruzeiro. Pontos fracos do Cruzeiro, posso destacar 2. O lado direito defensivo do Cruzeiro com Willian e Neres. O Willian, que é um dos melhores laterais em desempenho e números do Campeonato Brasileiro, mas defensivamente deixa a desejar, principalmente tendo Neres pelo lado direito, um zagueiro contestado aqui pela torcida. Bola aérea defensivamente e ofensivamente do Cruzeiro também é um ponto a ser explorado pela equipe santista, não sei como é o Santos nesse quesito de bola parada. Pontos fortes do Cruzeiro, as duas extremas, podemos assim dizer, tanto com Arthur Gomes pelo lado esquerdo de ataque e o Wesley ou o Bruno Rodrigues, vamos ver quem o Zé Ricardo vai optar pelo lado direito, porque tanto o Willian e Marlon, os laterais do Cruzeiro, faz uma dobradinha ali que causa bastante barulho para os adversários, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito de ataque, além do Lucas Silva, que quando tem liberdade consegue sempre achar um dos atacantes ou o Rafael Papagaio livre para poder finalizar. É um Cruzeiro pressionado com a estreia do Zé Ricardo, a torcida do Cruzeiro e a mentalidade é de seguinte: não podemos sair derrotado da Vila Belmiro, pois a diferença é de 5 pontos. Caso venhamos ser derrotados, não vai ser o caso, diminui para 2 pontos, no mínimo empate na Vila, sabendo que historicamente nunca foi fácil enfrentar o Santos aí em Santos, independente do momento da equipe santista. Então é isso, espero ter agregado nas informações, mais uma vez agradeço a oportunidade e se precisar estaremos sempre aqui. Bom jogo, mas tomara com a vitória do Cruzeiro. Que Deus abençoe a todos aí, tamo junto, tchau, tchau. Bom, pessoal, vamos falar de tática então, e para falar de tática, vocês já sabem, campinho na tela sempre para vocês, para a gente rabiscar, falar de diversas possibilidades para esse jogo. Só um esclarecimento, depois que o Patrick gravou o vídeo, ele recebeu a informação, né, de que o Rafael Elias, o famoso papagaio, se machucou e nem viajou. E aí ele me mandou uma mensagem, agradeço mais uma vez por isso, dizendo que quem deve jogar é o Gilberto. Então por isso vocês estão vendo no campinho um jogador que não aparece citado pelo Patrick no vídeo. Mas, logo de cara, o que a gente pode perceber, né? Se o Santos repetir a formação do jogo contra o América Mineiro, em que o Joaquim era o lateral até na fase ofensiva, no papel a gente deve ver duas equipes espelhadas num 4-2-3-1 ou 4-3-3, se você preferir. Aí essa seria uma disposição com os volantes encaixando ali, os meios de campo se encaixando
ficando fácil, tá? De enxergar assim como ficaria a marcação dos times. E aí eu quero começar falando de alguns destaques que a gente precisa ter do ponto de vista tático e prestar atenção em alguns jogadores. Eu quero falar do lado esquerdo do Cruzeiro. Eu gosto muito desse lateral, o Marlon. Ele tem ótimas estatísticas, vem fazendo um ótimo campeonato brasileiro, na minha opinião, um dos melhores da posição no campeonato. E o Arthur Gomes, que a gente já conhece também, apesar de ter saído da Vila bastante criticado, no Cruzeiro tem desempenhado um futebol satisfatório. Então esse lado esquerdo do Cruzeiro e o nosso lado direito defensivo, o Santos precisa ter bastante atenção com isso. Porque o Marlon e o Arthur Gomes devem fazer uma dobradinha e o Santos vai precisar de atenção por ali. Até por isso eu acho que a escalação do Lucas Braga ela é estratégica, porque ele tem esse poder de recomposição maior. E aí a gente vai falar no próximo campinho como o Lucas Braga pode ajudar o Santos a ter uma variação tática sem bola. Seria um 4-3-3 com o Santos com a bola e sem a bola o Lucas Braga se fecharia ali como um ala, que é o que eu quero mostrar para vocês no próximo campinho. Então vamos imaginar então o Cruzeiro com a bola sufocando o Santos, que a gente espera que seja apenas uma força de expressão da minha parte. O que a gente pode imaginar aqui, né? O Marlon fazendo essa ultrapassagem, se juntando com o Arthur Gomes e também com o Matheus Vital por esse lado esquerdo. E aí o Cruzeiro teria essa trinca de jogadores, né? E para isso o Santos precisaria também da cobertura do Fernandes para que tenha um encaixe um pouco melhor, para evitar que o Cruzeiro tenha situação de mano a mano e pior do que isso, situação de superioridade numérica. Então acho que o Lucas Braga é importante justamente para isso, para poder recompor, para que você deixe ali o Jean Lucas com menos obrigação defensiva, né, para ele poder ser o armador que o Santos tanto precisa. E do lado de lá, o mesmo raciocínio. Nonato encaixando, ajudando o Dodô, para evitar que o Dodô fique no mano a mano em cima do Wesley, e aí também o Jean Lucas pode fazer uma sombrinha aqui para evitar que o Cruzeiro se crie, porque não seria interessante deixar o Dodô no mano a mano contra um jogador muito mais veloz que ele. E aí eu quero falar do Santos com a bola, porque acho que tem bastante coisa para a gente explorar. Esse aqui é um desenho do Santos com a bola, com o Nonato em campo, que vai ter uma chance de ouro para provar que merece ter mais espaço nesse time. Qual é o lado positivo? O Nonato é um jogador que não costuma errar passes, ele tem um bom acerto de passe e é um jogador com chegada. Nos melhores momentos dele no Fluminense do Fernando Diniz, era um jogador que pisava na área, que chegava também como elemento surpresa. Então o Santos pode ter mais volume ofensivo, o Nonato pode ser fundamental para se associar com o Jean Lucas, para que o Jean Lucas tenha com quem trabalhar essa bola no meio, mas também seja um jogador ali que ajude o Santos a ter retenção de posse no ataque. Vale lembrar que o Santos é o time que menos finaliza e é o time que menos finaliza no gol do adversário. Então ter a bola pode ser um caminho interessante, um primeiro passo para que o Santos produza ofensivamente e, consequentemente, finalize as jogadas. Qual que é o lado ruim? Fernandes fazendo a saída de bola. Se fosse o Rincon, nós teríamos uma saída de bola mais qualificada, mas com o Fernandes a gente pode perder isso. Vamos aproveitar então que estava aqui o Caissara para mostrar um outro desenho para vocês. Vamos imaginar então esse cenário de segundo tempo em que o Rincon entre no lugar do Rodrigo Fernandes, já que o Rincon estava com a seleção venezuelana, ele não jogou no jogo de terça-feira, mas deve começar no banco porque não treinou ao longo da semana, tá? Então aqui vamos imaginar o Rincon afundando para fazer aquela saída de bola, uma linha de três aqui, o Júnior Caissara, né? Então aqui o Santos tem 3, 4, tá faltando um. Vamos colocar o Lucas Lima para que a gente tenha mais uma opção no meio de campo. Então o Santos teria aqui 3 jogadores de meio de campo. E vamos tirar o Mendonça para colocar o jogador que a torcida está esperando que estreie, que é o Alfredo Morelos, tá? Aqui o que o Santos ganha? Tem saída de bola mais qualificada com o Rincon, vai ter o Nonato eventualmente ajudando, pisando na área, criando jogadas, mais o Lucas Lima, que era até ontem um meia titular. E aqui, uma coisa que a gente pode ver, o Marcos Leonardo mais enfiado e o Morelos fazendo esse jogo por dentro, como ele falou na sua coletiva de apresentação, que é um jogador que costuma ou jogar como um 9-9 ou por trás de um centroavante, se movimentando para fazer parede. Ele é um jogador que, se vocês procurarem os melhores momentos dele, tem essa característica de jogar de costas, fazer uma tabela, então ele pode se juntar com o Jean Lucas de um lado, com o Nonato do outro, por dentro com o Lucas Lima, o Santos pode ter um ganho. E vamos até explorar uma coisa que o Patrick falou, que é a deficiência
do Cruzeiro na bola ofensiva. A gente pode imaginar um cenário em que saia o Marcos Leonardo e entre o Furt, por que não? O Santos ganharia mais presença de área e ganharia um jogador que pode nos ajudar muito na bola aérea, né? Já que o Cruzeiro sofre desse problema, como o Patrick bem disse. Assim o Santos teria um jogador de área, um jogador pivô, um jogador de menos mobilidade, né? Mas que sai da área para jogar junto com os companheiros, e o Morelos ali pode atuar fazendo um facão, jogando por trás do Furt e ajudando também na criação de jogadas ofensivas. Então acho que taticamente é isso. Defensivamente, se preocupar com o lado esquerdo do Cruzeiro, do ataque, com o Marlon, com o Arthur Gomes, até eventualmente com o Bruno Rodrigues, que jogou boa parte do primeiro turno como titular. Do lado de lá, evitar a situação do Dodô no mano a mano, e ofensivamente que o Santos tenha retenção de posse, criatividade e agressividade. O Santos precisa ganhar, e para ganhar precisa chutar no gol, precisa criar jogadas, precisa abafar o Cruzeiro. Então esse é o rascunho tático, isso é uma coisa que eu imagino que o Santos deva fazer, um bom caminho de como o Santos pode trilhar o caminho da vitória para vencer o Cruzeiro na Vila Belmiro nessa quinta-feira. Bom, pessoal, essa é a análise tática. Esse, na verdade, é a análise de tudo que a gente pode esperar e tudo que a gente espera, na verdade, né, que aconteça, que são os 3 pontos do Santos. A gente pode ganhar de 0-0, pode ser um jogo sofrido, pode ser um jogo mais controlado. A única coisa que é inegociável é a vitória e são os 3 pontos. O jogo tem que acabar com 3 pontos do Santos, porque senão a gente vai ficar mais uma vez nas mãos da sorte e a gente pode terminar a rodada a 4 pontos do Bahia. Se você ficou até o final desse vídeo, obrigado pela sua audiência. Se você é novo, se inscreva, e eu peço mais uma vez a vocês que participem, deem uma moral pro Patrick lá no canal dele, porque eu também vou participar do pré-jogo no canal dele. Agradeço mais uma vez ao Patrick do canal Cruzeiro Querido pela participação, pela gentileza, é um cara do coração muito bacana que está fazendo um baita trabalho legal lá no canal dele. E então, se você também é torcedor do Cruzeiro e chegou aqui através do trabalho do Patrick, seja bem-vindo. Aqui nós falamos de futebol, falamos de tática, e todos os torcedores de todos os times são bem-vindos. A gente volta amanhã com o pós-jogo de Santos e Cruzeiro, e aí, torcedor cruzeirense que me desculpe, a gente torce para que seja com vitória do Santos. Então nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.